Bom, estamos falando aqui com Joedson Gifone, um empreendedor que montou uma startup chamada Guia e que nós conversamos já. Ele fez um pitch dessa startup para mim há um tempo atrás. Daqui a pouco ele vai falar quanto tempo foi isso, quando ele criou, né, a primeira vez, essa primeira versão dessa startup. Mas ao longo do tempo as coisas vão mudando, né? E ele teve vários momentos, né, de mudança no que ele estava fazendo. E a gente vai conhecer um pouco dessa história. E essa é uma startup que passou por um dos maiores programas de aceleração, hoje o maior programa de aceleração da América Latina, que é o Inovativo Brasil. Então o Joedson está aqui para a gente bater um papo e ele contar um pouco dessa história. De onde surgiu a Guia, qual era o primeiro propósito dela, né, e o que foi acontecendo ao longo do caminho até ele participar desse programa e como é que a situação está hoje. Então, Joedson, obrigado por ter vindo, ter aceito o convite. Então, conta a sua história desde a primeira versão da Guia aí para nós. Eu que agradeço, e falar do Inovativo é sempre importante porque foi um marco na trajetória nossa, sem sombra de dúvida. Mas, basicamente, assim, o Guia começou em 2018. A ideia era um aplicativo que promovesse a cidade, a parte de evento, cultura da cidade. A gente rodou 1 ano e meio com a startup. Então, assim, a gente fechou com mais de 720 pequenos empreendedores, pequenas empresas, e a gente viu mais de 350 deles fechando. Então, isso incomodou muito a gente. Como a gente fala no mundo de startup, a gente encontrou uma dor de mercado muito maior do que a gente se propunha a resolver. E a gente fez a inscrição para o Inovativa com essa proposta, de criar uma inteligência de mercado, né, com base em inteligência artificial, com algumas análises, e democratizar isso para as pequenas empresas. Mas essa primeira pivotagem foi uma percepção, né, de vocês, ou já foi com o objetivo de entrar em Inovativa? Não, foi a percepção que você falou. Não, fez a inscrição em 2019. 19. Aí a gente não passou e fez novamente em 2020, já com esse propósito mais claro. Eu diria que antes a gente não tinha esse propósito tão claro. A gente sabia o que a gente precisava fazer, mas não sabia ainda como. Então, a parte de análise, como utilizar a inteligência artificial, machine learning. Então a gente formatou melhor isso e apresentou para o Inovativa, mas ainda muito cru. A gente dependia de um apoio, por exemplo, da Microsoft, que era uma empresa que estaria olhando para o Inovativa. Então a gente sabia disso e aí por isso a gente fez a inscrição. E acabou que o Inovativo entregou muito mais para a gente. Então, e 2019 eram menos startups que entravam no programa, né? Hoje são mais também, mas em 2019 então foi... Desculpa, 2020. 2019 e 2020. Eram 120 startups. Agora aumentou 400 na primeira etapa, 160, né, na segunda etapa. Sim. Mas aí quando você entrou no programa, vocês já tinham então mudado a primeira vez, né? Vocês tinham feito uma primeira pivotagem, que era a ideia de simplesmente ter um aplicativo que era para atender aos eventos, promover, né? Mas que tinha um catch que era a inteligência artificial, né? Essa era a diferença do seu aplicativo, que além de ser uma base de consulta, ele também entregava inteligência artificial para isso. Aí você fez essa mudança para muito mais, dando mais importância para a retaguarda, para a questão de inteligência de dados, do que para o aplicativo em si. Mas ainda não era essa versão final que você está rodando agora. Não. Então, a gente começou em 2018 com uma versão. Então a gente rodou até o início da pandemia com essa versão. Está até na loja, é que está na loja hoje ainda. Então essa versão não tem essa parte de inteligência de dados. Então a gente estava com uma próxima versão já com a parte de inteligência de dados, porém com a pandemia a gente não pôde lançar porque a proposta era tirar as pessoas de casa. Então a gente segurou essa versão, eu diria que até hoje a gente segura ela, e o que a gente veio fazendo nesse meio tempo? A gente veio fazendo essa parte de retaguarda mesmo, a gente veio fazendo um mapeamento de mercado. Então, por exemplo, se eu lançasse ela junto com o Inovativo, eu ia depender das pessoas cadastrarem. Hoje a gente não depende mais das pessoas, a gente tem alguns robôs que estão cadastrando. Então, esses robôs surgiram dentro do programa Inovativo, junto com a Microsoft. Então, a gente está numa aceleração da Microsoft tem 10 meses já. Então, a Microsoft comprou o projeto junto com a gente dentro do Inovativo. Então, no último ano, a gente veio trabalhando com a Microsoft. Em dezembro, agora, a gente colocou os robôs para funcionar, então eles começaram a mapear as cidades, então eles olham para a Varginha, na verdade para 150 cidades do sul de Minas, que a gente vai lançar essa nova versão, e já vai ter essa informação, a gente não vai depender das pessoas se cadastrarem. Então, se hoje o pequeno empresário ele tem um comércio em alguma dessas cidades, ele já vai estar pré-cadastrado. E aí a parte de inteligência que a gente vai entregar junto, é que a proposta do aplicativo é que a gente faz um mapeamento do que existe,
e os usuários vão preencher as preferências deles. Uhum. Na verdade, as preferências, que aí, imagina como se fosse a Netflix. Qual a Netflix te apresenta os filmes de acordo com a relevância para você, o aplicativo, a nova versão do aplicativo que vai ser lançada, ela faz exatamente isso. Ela mostra tanto as cidades, que são mais relevantes para o Hélio, quanto quando você se desloca na cidade. Ela traz o que está próximo a você e que é mais relevante. Então esse é o valor para o usuário do aplicativo. Agora, para o empresário, é que a gente mostra para o empresário o que ele não tem que as pessoas querem que ele tenha. Então, assim, um exemplo mesmo, a questão de acessibilidade. A gente conversando com o pessoal do CID agora, recente, eles deram alguns números para a gente. Que, assim, no Brasil tem 45 milhões de pessoas com necessidade especial. E o que a gente vai fazer é olhar, dizer para o pequeno empresário quantas dessas pessoas vivem do lado dele. Então, assim, ou seja um músico, imagina assim, você curte um músico no aplicativo e você curte um bar também. Então, por isso que a gente está segurando para lançar essa nova versão. Isso é uma pegada, a gente tinha uma parceria muito forte com os músicos aqui. Então, o evento era o que atraía muitos usuários. A gente tinha em torno de 3 mil usuários aqui. E aí, assim, essa parceria com os músicos a gente vai retomar, mas, por exemplo, o usuário curtindo um músico no aplicativo e um estabelecimento, a gente vai falar para esse pequeno empresário. Olha, cara, vai tocar lá. Exatamente, olha, o seu público gosta desse cara. Entendeu? Então, assim, aí a gente está dando uma contrapartida para os músicos que nos apoiaram. Assim, o grande apoio nosso no primeiro ano veio tanto de músico quanto dos pequenos empresários. Então, assim, hoje a gente trabalha essa parte de análise, tem algumas grandes empresas, sim, envolvidas. Mas o nosso objetivo com a Microsoft principalmente é democratizar, é fazer isso chegar no pequeno empresário mesmo. E aí em 2020 vocês entraram no programa Inovativa, e como é que foi essa experiência? Como é que rolou lá? Então, o Inovativa a gente visava Inovativa muito em função da Microsoft. Acho que a gente não conhecia a dimensão do programa, mas a gente viu que o programa se propunha desde o início a 3 coisas, que era conexão, mentoria e visibilidade, né? Então a conexão seria a Microsoft. E a verdade é que a gente entrou visando isso, mas quando a gente começou a ter a mentoria, e aí junto com a pandemia, então a gente estava nesse momento de lança, não lança, vai ser um mês, vai ser um ano. Então assim, e aí os mentores foram fundamentais e nos ajudaram a pensar o negócio em escala. Então eles nos ajudaram a identificar os processos que não eram escaláveis, que a gente achava que era. Não, mas na hora que você tiver 1 milhão não, você não vai escalar. Então, assim, a pensar de forma escalável. Então, assim, a gente teve mentoria. Olhando para os 3 pilares que eles se propunham a entregar. Eu falo que eles se propunham, mas acho que ainda é o mesmo objetivo, né? Conexão, sim. Conexão, mentoria e visibilidade. Mas nessa parte de mentoria é muito legal, porque a gente tinha mentoria coletiva. Então, assim, a gente tinha lá 30 startups numa live. Era 1 hora de live e depois abria para pergunta. Então, você fazia pergunta específica do seu negócio. Então, isso eram as mentorias coletivas. Depois a gente tinha mentoria individual, então assim, e por fim, no final a gente tinha mentoria especializada, que aí você escolhia, eu quero na parte de marketing, eu quero na área jurídica. Então, eles pegavam uma pessoa especialista no mercado para te dar essa mentoria. Então a gente pivotou e remodelou, não vou nem dizer que a gente remodelou, não foi uma pivotada essa segunda, foi um ajuste, principalmente de processo, para se tornar escalável. Isso eles, sem dúvida, as mentorias foram fundamentais. E aí depois veio a parte de conexão, que foi a Microsoft, então a gente fez a inscrição na Microsoft, era um pré-requisito ter sido acelerado, e aí a gente estava dentro do processo, a Microsoft concordou e tal, então tem 10 meses que a gente está com eles. Assim, mas a parte de visibilidade tem um ponto interessante, que quando você conclui o processo de aceleração, participando de todas as atividades, inclusive do Demo Day, da apresentação final, você ganha um selo de acelerado. Então mesmo pós-inovativo você carrega esse selo. E assim, você tem alguns investidores que, como a Microsoft pede isso como um pré-requisito, você tem outras pessoas, outros que pedem também. Porque meio que é um aval de que você entende um pouco da parte de indicadores, da linguagem que se usa. Né? Na verdade, não só entender quais são os indicadores, mas como cada um influencia na curva da escala. Então, assim, a gente teve muita mentoria nesse sentido. E principalmente depoimento. A maioria dos mentores eram pessoas que normalmente trilharam essa jornada de alguma forma. Gente, por exemplo, de quais experiências? A gente teve mentoria, por exemplo, com um dos fundadores do Buscapé. Eu tive mentoria com um concorrente nosso. E foi super interessante. Assim, que é um aplicativo que se propunha algo parecido com o nosso, na parte de alimentação. Então a gente ia ter um conflito de interesse ali, poxa, agendaram a mentoria, eu falei, vamos embora. Mas foi super legal, foi super gente boa, me falou das estratégias de marketing que eles usam lá, de como funciona.
assim, claro que guardadas as, né? Mas assim, então foi muito interessante. O valor desse recurso que a Microsoft ofereceu, que vocês estão usando, né, da Microsoft, você tem como avaliar quanto valeria isso se você tivesse que pagar? Na verdade, exatamente. Então, como é que funciona o programa da Microsoft? Esse programa ele é aberto, normalmente ele busca startup já em fase de escala, tração em escala principalmente. Mas eles fizeram uma seleção antes desse programa. Então vou te falar quais são os benefícios antes. Se hoje o pessoal entrar no site da Microsoft para startups, eles vão ver que tem um benefício que é um crédito de $100 mil, mais venda conjunta, então você consegue usar a força de vendas da Microsoft e mais suporte técnico. Então o que a Microsoft fez? Como a gente ainda não estava escalando, ela falou, olha, eu vou abrir para vocês aqui embaixo. Então o que eles fizeram? A Microsoft liberou $25 mil para a gente. Então hoje os robôs funcionam espalhados pelo mundo hoje. Então, a gente tem em 3 continentes os robôs e tem um custo. Esse robô, na verdade, ele funciona numa máquina virtual. Essa máquina virtual tem um custo. Nossa infraestrutura de banco de dados, então tudo que a gente usa hoje, a Microsoft gerou esse crédito. Então a gente já pagava antes, então isso já era um custo. Então o que ela fez? Ela liberou um crédito de $25 mil, considerando o dólar. Dá hoje quase 150 mil reais. Exatamente. Mas então, por aí, 150 mil reais. E aí, além disso, eles oferecem, e aí é o diferencial que eu acho do programa da Microsoft. A parte de crédito você consegue com vários outros, mas eles te dão um suporte técnico. Então hoje eu consigo abrir um chamado, em 4 horas eu estou com o engenheiro da Microsoft. E por fim a gente tem a opção de venda conjunta, que a gente ainda não chegou. Então são esses 3, o crédito, o suporte técnico e a venda conjunta. A venda conjunta na hora que a gente começar a escalar e quando a gente formar. Então são os 12 meses. Então daqui a 2 meses a gente conclui a graduação com a Microsoft e aí a gente pode passar a fazer a venda conjunta, ou seja, usar a força de vendas da Microsoft para vender esse serviço. Então a gente está falando aí das maiores em tamanho, em volume mesmo. Deles sim, sim. Mas até em volume mesmo, de representantes. São os representantes da Microsoft vendendo esse serviço, né? E aí um ponto, assim, a melhor forma de explicar isso, assim, foi até no grupo de WhatsApp, o dia que a gente passou, foi explicar para o pessoal do financeiro, da parte de processo. Cara, resumindo, assim, a Microsoft, imagina um parquinho. A Microsoft fechou o parquinho, cara, toma um cartão, 150 mil reais e direito a levar um amigo pelo dinheiro, cara. Então, mas, assim, e foi isso. E aí o que a gente fez o ano passado? A gente foi testando todas as possibilidades de tecnologia. Estou falando de serviço cognitivo, de pegar uma imagem, reconhecer uma imagem, de reconhecer um texto. Então, assim, a gente testou lá vários deles e aí a gente foi vendo o que era usual. Até dezembro a gente fez isso. Aí em dezembro a gente colocou em produção. Foi esse momento que a gente virou. E quando vocês entraram no Inovativa, vocês tinham a perspectiva de conseguir investimento no final? Vocês participaram do Innovative Experience lá? A gente participou, foi assim... A gente ainda não tinha certeza do investimento, porque o investimento a gente queria captar ele principalmente para a campanha de lançamento. Então a gente queria estar mais próximo do lançamento. Mas a gente participou, a gente fez uma proposta assim. No Demo, a gente tinha 2 eventos, que era o Demolation, que é tipo um teste, que é a hora que o pessoal vai te bater ali mesmo. E é uma experiência ótima, porque assim, a gente viu tanto que a gente foi mal no Demolation. E aí a gente tem um feedback. E aí tem o Demo Day, né? Que aí no Demo Day a gente fez a apresentação, tava eu e o Alfredo, inclusive, e aí teve um investidor que logo que a gente terminou, ele chamou a gente já, que a gente deixa o contato no último slide, então a gente terminou, ele já chamou a gente, chama Anderson Diel, é um dos maiores investidores, ele chamou a gente no WhatsApp, assim, falou, cara, gostei da sua proposta, me chama depois, isso ele tava na banca. E assim, é um cara que ajudou a gente depois do Inovativa. O Inovativa acabou, ele continuou conversando com a gente. Recentemente a gente conversou com a UOL, ele nos apresentou com a UOL. Mas foi um cara que chamou assim, cara, te ajuda a fazer o pitch. Literalmente, falou, manda seu pitch pra mim. Tem um áudio dele assim, manda. Não acreditei, né? Porque assim, pô, o cara ele tava entre o top 10 dos investidores do Brasil naquela lista, né? Então assim, é um cara que você faz, sacanagem. E ele faz parte da comunidade inovativa. Faz. Tá aí com a gente. Não, assim, logo ele não foi mentor nosso, porque tinha alguns mentores específicos, né? Mas aí ele não. Então a gente conheceu ele no Demo Day. A gente simplesmente se apresentou, ele chamou a gente no WhatsApp. E ele é um cara muito ligado ao turismo. Então, assim, a gente, depois do Inovativa, então aí tem isso também da comunidade do Inovativa.
a gente acaba mantendo esse contato. E de fato acontece, ele está te dando nomes mesmo. Ele foi um que chamou, falou, cara, gostei muito da ideia, eu tenho uma longa experiência no turismo, o domínio mesmo do turismo.com.br dele, então ele já teve muita coisa no turismo. Trocamos muita figurinha, ele me ajudou muito com o pitch, a evoluir o pitch nosso, então assim... E aí a gente acabou captando o investimento. Em dezembro a gente já teve a sinalização ok do investidor, e agora que está acontecendo o aporte mesmo, tal, mais que a gente, para fazer o lançamento do aplicativo, que deve acontecer aí nos próximos meses, sem dúvida no segundo semestre. A gente só está olhando esse momento da pandemia, né, de entender melhor como voltar. Tá todo mundo perdido no momento, né? Cheio de esperança, mas meio perdido aqui nos planejamentos, né? Mas, Joedson, obrigado, né, por você ter contribuído aqui. A gente espera que com a sua história outras pessoas entrem para o programa, conheçam melhor o programa Inovativa. Como eu disse no começo, é o maior programa de aceleração da América Latina, é uma oportunidade que a gente não pode deixar de lado, né? E assim, sucesso, né, para você, para o guia, né, e em breve estará aí, né, já está disponível para baixar. Mas tem um longo caminho ainda, mas bem mais preparado que antes. Com certeza. Tá joia? Obrigadão. Eu que agradeço.